Meus irmãos, estamos no dia 10 de julho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala das dificuldades que temos em sermos verdadeiramente cristãos, discípulos, apóstolos dele. Não é fácil seguir Jesus, todos nós sabemos bem disso. Não é fácil, mas também ao mesmo tempo, claro, não devemos insistir somente de que não seja fácil, portanto é difícil, assim, restringir o nosso primeiro passo ou gestos concretos que nós podemos fazer para ir adiante na nossa espiritualidade e na nossa fé cristã. Mas é necessário que tenhamos consciência, sim, das dificuldades. Jesus, então, até diz aqui, olha, cuidado, porque vos açoitarão, vos entregarão aos tribunais, sereis levados diante de governadores e reis por minha causa. Quando vos entregarem, portanto, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, dessa forma, Jesus está nos ensinando hoje que, apesar das dificuldades que vivemos em sermos cristãos, não devemos estar preocupados com uma possível justificativa de alguma coisa ou outra, mas simplesmente dar cumprimento àquilo que é próprio da minha convicção cristã. Por mais que um comportamento possa ser mal compreendido por alguém, se esse comportamento está de acordo com aquilo que é vontade de Deus e com aquilo que são os ensinamentos de Jesus, portanto, posso até sofrer pelo comportamento mal interpretado que eu tenha, mas a minha consciência e meu coração estão plenamente convictos. E mais bonito ainda é que Deus sabe aquilo que eu faço, e aquilo que eu fiz, aquilo que eu poderia fazer pelos outros. Isso é uma forma de podermos ter dificuldades em viver a nossa fé cristã, meu irmão, minha irmã. Pensemos, por exemplo, quantos santos que, por exemplo, como São Benedito, que era um religioso que tirava as coisas da despensa do convento para poder dar aos pobres e tirava escondido, porque, claro, não podia ser pego. Imaginemos tantos santos também, tantos cristãos e cristãs que foram mal compreendidos por fazerem o bem aos outros. Imaginemos, por exemplo, quantos que foram tidos como, quem sabe, lá o quê, porque convivem com prostitutas, com ladrões, com pessoas de má fama, e a presença deles ali serve para que eles possam, portanto, ser um sinal de Deus. Como é bom, meu irmão, minha irmã, diante da realidade em que eu vivo, ser um sinal de Deus, mesmo quando você possa ser mal compreendido na sua vida. Quando você faz um sinal da cruz na frente dos outros, ou quando você faz... Por que nós temos vergonha de fazer isso? Por exemplo, nossos irmãos evangélicos não têm medo de fazer isso. Se, por exemplo, você escuta uma música religiosa, se você no carro coloca a oração do terço e você está com alguém que talvez não tenha muita vivência ou habilidade na vida cristã e perguntar por que você faz isso, você reza o tempo todo e você aproveita para poder dizer alguma coisa. Também, irmão, minha irmã, que nós possamos em nossa vida sempre, diante das dificuldades, conscientes, podermos perseverar e continuar em nossa caminhada de fé. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Amen.